funções exponenciais. Iremos começar o vídeo de hoje fazendo o seguinte exercício. Encontre o domínio das funções. Item A. f de x igual a 1 menos e elevado a x quadrado sobre 1 menos e elevado a 1 menos x quadrado. Item B. f de x igual a 1 mais x sobre e elevado a cosseno de x. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos olhar para essa função f de x igual a 1 menos e elevado a x quadrado sobre 1 menos e elevado a 1 menos x quadrado. Quando olhamos para essa função, podemos observar que essa é uma função quociente, ou seja, nós podemos olhar para essa função f de x como sendo uma função g de x sobre h de x, sendo que a g de x é a função 1 menos e elevado a x quadrado e h de x é a função 1 menos e elevado a 1 menos x quadrado. E aí, então, o objetivo desse exercício é encontrar o domínio dessa função. Então, eu quero encontrar o domínio da função f. Então, quem que é o domínio da função f? O domínio da função f são todos os x pertencentes ao domínio da g, intersecção com o domínio da h, tal que h de x tem que ser diferente de zero. Isso é a definição de uma função, de domínio de uma função quociente, né? É o x pertencente à intersecção dos domínios, tal que o h de x tem que ser diferente de zero. Então vamos começar a analisar primeiro quem é o domínio da g, quem é o domínio de h, e depois ver onde essa função é diferente de zero. Então olha lá, a gente já sabe que essa é a g, essa é a h. Então, quem vai ser o domínio da g? Quando eu olho para essa função g, 1 menos e elevado a x ao quadrado. Isso aqui é uma função exponencial e eu sei que a função exponencial, o domínio dela pode ser qualquer número real. Ou seja, então, o domínio da g são todos os reais. E o domínio da h, essa função também, quando eu olho para ela é uma função de estar envolvendo aqui uma exponencial e o domínio da exponencial é qualquer número real. Novamente, então, o domínio de 1 menos e elevado a 1 menos x quadrado também pode ser qualquer número real. Esse é o domínio de cada uma delas. Então, agora eu preciso saber quem que é a intersecção, né? Quem que é o domínio da g, intersecção com o domínio da h. Se esse aqui é o conjunto de todos os reais, esse aqui é o conjunto de todos os reais, então a intersecção são todos os reais. Agora falta a gente analisar o quê? Quando que a h de x é diferente de zero. Então vamos lá, vamos olhar para a função h de x e analisar quando que ela é diferente de zero. E a função h de x é 1 menos e elevado a 1 menos x ao quadrado. Quando que isso aqui é diferente de zero? Isso acontece se e somente se eu posso somar o exponencial dos dois lados, isso vai me dar o quê? E elevado a 1 menos x ao quadrado for diferente de 1. Isso acontece se e somente se. Como que eu posso olhar para esse número 1? Eu posso olhar para o 1 como sendo e elevado a zero. Porque eu sei que qualquer número elevado a zero, por definição, isso vale 1. Então, isso aqui é o mesmo que se eu olhar para e de 1 menos x ao quadrado, isso aqui é diferente de e elevado a zero. Agora, nós podemos observar que isso aqui tem a mesma base, né? Então, se esse cara é diferente desse, isso acontece se somente se esse expoente for diferente deste. Então, isso aqui acontece se somente se 1 menos x ao quadrado for diferente de zero. Então, olha lá. Quando que 1 menos x quadrado vai ser diferente de zero? Isso acontece se somente se x ao quadrado for diferente de 1. O que acontece se somente se, como esses dois valores são valores positivos, eu posso aplicar a raiz de ambos os lados
E eu tenho então que módulo de x vai ser diferente de 1. O que acontece se somente se x for diferente de mais ou menos 1. Então, podemos concluir que o domínio da f, domínio da minha função f não era o x pertencentes à intersecção dos domínios, tais que h de x fosse diferente de 0. Então, como que vai ficar isso? Fica da seguinte forma. O domínio da f vão ser todos os x pertencentes. A gente já viu que a intersecção dos dois domínios dão todos os números reais, tal que h de x diferente de 0 é x diferente de mais ou menos 1. Este é o domínio da minha função. Se eu quiser, eu posso olhar para esse domínio de uma outra forma. O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que se eu tenho lá a reta de todos os reais, se eu tenho menos 1 e se eu tenho 1, isso aqui me diz que o domínio são todos os x pertencentes aos reais, então que x é diferente de 1 ou de menos 1. Ou seja, eu estou pegando todos os reais menos esses dois reais. E eu posso escrever isso, se eu quiser, na forma de intervalo da seguinte maneira. De menos infinito até menos 1, unido com menos 1 até 1, unido com 1 até infinito, observando que eu usei sempre parênteses porque esses números não estão no meu domínio. Agora nós vamos para o item B. Também queremos encontrar o domínio, só que agora desta nova função, onde f de x é 1 mais x sobre e elevado a cosseno de x. Novamente, podemos observar que essa função é uma função quociente, ou seja, eu posso escrever essa função f de x como sendo uma g de x sobre h de x, onde eu estou considerando a função g de x como sendo essa função de cima, que é 1 mais x, e estou considerando a minha h de x como sendo a de baixo, que é e elevado a cosseno de x. Então, esta é uma função quociente que eu posso escrever dessa forma. Então, o domínio da função f vai ser todos os x pertencentes ao domínio da g, intersecção do domínio da h, tal que h de x é diferente de 0. Então, olha lá. Para eu determinar esse domínio, eu preciso saber quem é o domínio da g, quem é o domínio da h e quando h de x é diferente de 0. Então, vamos analisar cada um deles. Eu vou começar olhando para o domínio da g. Quando eu olho para essa função, essa é uma função polinomial, um polinômio de grau 1. E todas as funções polinomiais, o domínio delas são todos os números reais. O domínio da h, isso aqui é uma função exponencial, onde está aplicando um cosseno de x aqui. O x pode assumir qualquer valor, porque o domínio da função cosseno pode ser qualquer número real. E a exponencial também está definida para qualquer número real, então não tem problema nenhum, porque o domínio pode ser todos os reais. Então, agora eu já sei que o domínio da g, intersecção, o domínio da h, são todos os reais. Porque esses são todos os reais, esses são todos os reais. Olha que eu faço a intersecção e dá todos os números reais. Agora eu só preciso fazer a análise de onde h de x é diferente de 0. Mas quem que é h de x nesse nosso caso? H de x é e elevado a cosseno de x. Quando que isso é diferente de 0? Eu gosto de pensar nisso olhando para o gráfico, tá? Eu sei que o e é um número maior que 1. E nós sabemos que o gráfico de uma exponencial, onde a base é maior que 1, ela é crescente. Sabemos também que quando eu faço x igual a 0, mas eu olho para aqui x e y, quando eu faço e elevado a 0, isso me dá 1. Então eu sei que é uma coisa deste tipo. Quando eu olho para essa exponencial, tudo bem que aqui o que está é cosseno de x, mas isso pode se assumir qualquer valor real, como já vimos. Então, quando eu olho para essa função, não tem nenhum valor de x que torne essa função negativa. E também não tem nenhum valor de x que torne ela 0.
Ou seja, isso aqui até está tendendo a zero, mas nunca vai ser zero. Nós vamos ver isso com mais cuidado. Então, não tem nenhum valor para x que essa e elevado a cosseno de x seja zero. Ou seja, ele é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Não tem nenhum valor que a gente pode observar no gráfico onde esse cara seja zero. Então, pessoal, agora a gente pode escrever o domínio da f. Quem que vai ser o domínio da f? Aqui a intersecção são todos os reais e como não tem nenhuma restrição, isso aqui é diferente de zero sempre, então o domínio da f também são todos os números reais. E agora então vamos para o segundo exercício de hoje. O segundo exercício diz o seguinte: sob condições ideais, sabe-se que uma certa população de bactérias dobra a cada 3 horas. Supondo que inicialmente existam 100 bactérias. Item A: qual o tamanho da população após T horas? Item B: qual o tamanho da população após 20 horas? Item C: trace o gráfico da função população e estime o tempo para a população atingir 50.000 bactérias. Então vamos lá, pessoal. O enunciado me diz que uma certa população de bactérias, ela dobra a cada 3 horas. E ele diz para supor inicialmente que existam 100 bactérias. Então, quando eu olho para esse problema, eu posso perceber que tem duas grandezas envolvidas, né? A quantidade de população de bactéria, né? O número de população de bactéria e o tempo em horas. E também da interpretação a gente consegue ver o quê? Que como ele diz que a população de bactérias dobra a cada 3 horas, eu também consigo observar o quê? Que a população de bactérias é o que a gente chama de variável dependente, ela está dependendo do tempo, que é o que a gente chama de variável independente. Então, só para organizar, nós vamos chamar de P, população de bactérias. E nós vamos chamar de T, o tempo em horas. E como nós vimos, essa aqui é o que a gente chama de variável dependente. E essa aqui é o que a gente chama de variável independente. Então, olha lá. O que mais que o enunciado me diz? Que inicialmente existam 100 bactérias. Para supor que existam inicialmente 100 bactérias. Então, vamos lá. Se eu olhar para o tempo zero, eu sei que neste tempo inicial já tinha lá o P de zero, que é 100 bactérias. Depois ele diz que a cada 3 horas dobra a quantidade de bactérias. Então, quando T for 3, o que eu posso concluir? Que o P de 3 vai dobrar a quantidade de bactérias que tinha antes. Então, vai ser 2 vezes a quantidade que tinha aqui, que era 100. Depois, quando dá mais 3 horas, ou seja, quando T é 6, o que está acontecendo com o P de 6? Vai dobrar de novo, então vai ser 2 vezes este valor que está aqui. Então vai ficar 2 vezes 100. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado vezes 100. Se eu pegar lá um T igual a 9, o que vai acontecer? Ou seja, mais 3 horas. O que vai acontecer com o P de 9? Vai dobrar de novo, então vai ser 2 vezes esse valor. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado vezes 100. Só que 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo vezes 100. E aí, eu já consegui perceber alguma relação entre essas coisas? Porque o que pede o item A? Qual o tamanho da população após T horas? Então, eu quero tentar achar uma fórmula que representa o P de T. É isso que eu estou tentando procurar. Então, quando eu olho aqui, o que eu começo a perceber? Este cara aqui, se eu quiser, eu posso pensar nisso como 2 elevado a 0 vezes 100. Que 2 elevado a 0 é 1,
dá a mesma coisa. Então aqui quando era 0, aqui era 0. Quando aqui é 3, esse valor vale quanto? 1, que 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Quando o t é 6, quanto que é esse cara aqui? 2. Quando aqui é 9, isso é 3. Eu consigo perceber alguma relação aqui? Olha lá, se eu pegar esse cara aqui, concorda que 1/3 desse cara dá quanto? 1. 1/3 desse dá 2. 1/3 desse dá 3. Então eu posso perceber que o meu P de T não tem com T qualquer, vai ser o quê? 2 elevado a 1/3 vezes T multiplicado por 100. Essa é uma relação entre o tempo e a população de bactérias. Então olha lá o item A. O que pediu o item A? Qual o tamanho da população após T horas? Então na verdade ele está querendo a expressão que a gente acabou de encontrar, que é 2 elevado a 1/3 de T vezes 100. Depois no item B ele fala assim, qual o tamanho da população após 20 horas? Então eu estou dizendo que quando o T é 20, quanto vai ser o P de 20? É isso que ele está querendo. Quanto de população, qual o tamanho da população? Então, quanto que vai ficar ali? P de 20 vai ser o quê? 2 elevado a 1/3 vezes 20, que é o que está aqui, né? Vezes 100. Isso é igual a 10.159 bactérias. Então, no tempo de 20, a partir de 20, nós temos este tanto de bactérias. O item C pede o quê? Ele pede para traçar o gráfico e estimar o tempo para a população atingir 50.000 bactérias. Então, neste caso agora, ele está fazendo o contrário, né? Ele está me dando a quantidade de bactérias e eu estou querendo o quê? O tempo estimado para essa quantidade, para atingir essa quantidade de bactérias. Então, neste caso, eu tenho que o meu P é 50.000. E eu estou querendo saber o tempo para atingir essa quantidade de bactérias. Então, olha lá, qual que é o meu P de T? O P de T era 2 elevado a 1/3 de T vezes 100. Só que agora eu já sei que o P é quanto? 50.000. Isso vai ser igual a 2 elevado a 1/3 de T, que multiplica 100. Então, isso é o mesmo que isso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né? Então, eu estou dizendo o quê? Que 500 é 2 elevado a 1/3 de T. E agora? Eu estou precisando encontrar este valor de T. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar logaritmo dos dois lados, né? O que vai acontecer se eu aplicar logaritmo dos dois lados? Mais especificamente, eu vou aplicar o ln dos dois lados, né? O logaritmo natural que a gente chama, e a gente representa assim. ln de 500 vai ser igual a ln de 2 elevado a 1/3 de t. O que acontece aqui? Tem uma propriedade do logaritmo que eu posso fazer o quê? Isso aqui pode multiplicar. Então vai ficar o quê? Vou vir para cá. Vai ficar 1/3 de t vezes ln de 2. Isso é igual a ln de 500. Este cara aqui eu posso passar dividindo. Então, o que vai ficar aqui? 1/3 de t igual a ln de 500 sobre ln de 2. Então, quem que vai ser o t? Vai ser 3 vezes ln de 500 sobre ln de 2. Fazendo essas continhas, nós vamos obter que o t vai ser 26,9. Então, este é o tempo para que se atinja 50.000 bactérias. Depois ele pede ainda nesse item para fazer o quê? O gráfico.
Então vamos lá, pessoal, já deixei os eixos prontos aqui. Então olha aqui, eu tenho os eixos, né, T em função de P, desculpa, P em função de T, e eu vou então traçar o gráfico desta expressão, né? Então o que eu sei? Lá no enunciado foi dito que inicialmente tínhamos 100 bactérias, né? Que também dá para ser observado aqui que quando T é 0, isso aqui fica 2 elevado a 0, que é 1, que dá 100. Então inicialmente eu tenho este valor aqui, 100. Quando o T é 0, o P é 100. Depois também a gente acabou de encontrar um valor aqui, né? Que quando T é 26,9, se eu colocar, por exemplo, T aqui, 26,9, isso a gente sabe que o P é 50.000. Vou fazer uma escala não muito boa aqui, mas vamos ver. Então, como que eu ligo esses pontos sabendo que isso aqui se trata de uma exponencial, onde a base dela é um número maior que 1, então eu sei que ela é crescente, então eu sei que isso aqui vai ser algo desse tipo, vai crescer. Então, este é o nosso gráfico, e assim nós terminamos a videoaula de hoje. Muito obrigada.